Vamos lá, meus amiguinhos, pois estou chegando hoje. É claro que ainda muito tem a ver em relação à situação do Grêmio, mas é claro, tem a ver com a final da Libertadores da América, onde o Palmeiras acabou sagrando-se campeão. E por que tudo isso está relacionado nesse post? Porque você viu na thumb aí. Sim, é o que eu acho. Renato tem que voltar para o Grêmio. Por duas coisas. Porque o Grêmio precisa do Renato. Por mais que isso possa ser paradoxal, porque o próprio Renato ajudou a fazer desse Grêmio do jeito que está. Mas também porque Renato precisa do Grêmio. Porque certamente será defenestrado do Flamengo, estará em baixa e ao invés de ir para um retiro na beira da praia, né, sufocar as mágoas de não ter conquistado nenhum título com os 200 milhões do Flamengo, Renato precisa trabalhar. Lembra muito o Filipão, quando tomou o 7-1 da seleção e foi-lhe oferecido um retorno ao Grêmio para, né, afogar as mágoas. E o Filipão, embora não tenha tido um grande momento, ele iniciou um trabalho que o Roger depois lapidou e teve toda aquela história que vocês conhecem. Pois sim, Renato está em baixa. Renato, ao perder o título da Libertadores da América, será com certeza uma figura vista pela torcida do Flamengo, depois até dos episódios da Arena, né, onde o torcedor do Flamengo e o do Inter também acham que ele entregou para o Grêmio. Né? Vai ser uma pessoa quase não grata, porque o torcedor do Flamengo não vai aceitar ter, com esse elenco, não conquistado nada nas mãos do Renato. E Renato não vai para a seleção brasileira. Porque se ele havia herdado, conquistado, com méritos até, um status que for de postulante a um substituto do Tite, ele agora, com esse fracasso, não vai ter. Então o Renato ficará meio que, né, assim, no ostracismo, claro que não. Tem várias possibilidades, o Fluminense, inclusive, né, a Arábia, algo do gênero. Mas eu acho que para o bem do Renato, ele tinha que voltar para o Grêmio. Para tentar ajudar o presidente Romildo Bolzan, completamente perdido, sem saber o que fazer, ao clube que tem uma administração financeira estável, mas que no departamento de futebol está completamente perdido e, repito, não sabe o que fazer. O Grêmio está caindo para a segunda divisão. Tem que retomar todo um trabalho. E os dirigentes do Grêmio não sabem o que fazer. Qual é a solução imediata para isso? Colocar no vestiário alguém que saiba fazer sozinho. Óbvio. Repito, Renato também é responsável e muito pela falência desse Grêmio. Se ele tem os méritos de ter lapidado, né, tornado competitivo um trabalho que foi iniciado pelo Roger, também foi dele e muito a culpa desse Grêmio estar se definhando ao longo dos anos e acabar no que aconteceu. Deveria ser diferente, colocar alguém ao seu lado, com conhecimento de futebol, para evitar contratações desastrosas como aconteceram. Sim, alguma coisa teria que mudar. Mas eu digo para vocês, é minha convicção. O melhor para o Grêmio e o melhor para o Renato neste momento, mesmo tendo uma segunda divisão, era o seu retorno. Né? E tem uma outra coisa. Quem no futebol brasileiro poderia pagar o salário de Renato? Quem? O Flamengo foi para o saco. O Palmeiras tem o atual campeão. O Grêmio. O Grêmio tem uma vida financeira estável, capaz de dar ao Renato o dinheiro que ele quer. Então as coisas se conjugam. E algo que é mais importante do que tudo isso que eu falei, teria sim a aprovação da maioria da torcida do Grêmio. E isso seria um alento e até um alívio para o presidente Romildo Bolzan, porque ele não se estressaria mais, porque isso é um grande problema. Quem vai começar o processo de transição do Grêmio,
Quem vai assumir as responsabilidades do vestiário? Quem vai fazer esse trabalho que a direção do Grêmio demonstrou não ter competência para fazer? Teria que ser alguém com estofo suficiente para tomar conta sozinho do vestiário. Esse cara é o Renato. Alguém que tenha a aprovação da torcida. Esse é o Renato. E é claro, teria que ser supervisionado por alguém que conheça futebol, que é o caso de hoje não existir na direção gremista. Então, meus amigos, este recado e essa sugestão é pós-Libertadores da América, é de início de final de semana, né? De noite de sábado, mas que pode parecer paradoxal, porque eu fui um grande crítico do Renato no Grêmio, especialmente quando ele não soube, né, decidir, ele não soube mudar, ele não soube interferir em algo que estava definhando. Sim, fui um grande crítico, mas reconheço que, diante da situação do Grêmio, que está indo para a segunda divisão, com os problemas que tem, com a falta de competência para administrar vestiário, da falta de competência em conhecimento de futebol, da falta de tudo para iniciar um processo que será árduo, duríssimo, dolorido para o clube se reerguer, eu digo para vocês, repito, o melhor para o Grêmio e o melhor para o Renato é se casarem novamente, porque para o bem ou para o mal, esse divórcio não trouxe felicidade para ninguém. É o que eu acho. E você, o que acha disso, hein? Tamo junto.